Forte oração ao anjo da guarda, que te sustenta nos dias de solidão e reacende sua fé. Há dias em que a solidão não é apenas estar sozinho dentro de uma casa silenciosa. Ela pode existir mesmo quando há barulho, mesmo quando há gente por perto, mesmo quando a vida parece seguir no ritmo normal. A solidão verdadeira nasce quando o coração se vê carregando dores que ninguém percebe, quando você tenta sorrir enquanto algo dentro de você desaba em silêncio. É aquela sensação de não ter onde descansar emocionalmente, de não ter a quem confiar aquilo que está apertado no peito, de sentir que todos seguem com suas vidas enquanto você luta para continuar equilibrado. E, mesmo cercado de pessoas, você se sente invisível, como se suas lágrimas não tivessem testemunha, como se seu cansaço não tivesse importância, como se seu pedido de socorro estivesse abafado dentro da própria alma. A solidão machuca de um jeito diferente. Ela tira o brilho dos dias, enfraquece o ânimo, apaga aos poucos o fogo da fé e cria uma sensação constante de que você precisa ser forte mesmo quando está no limite. E nessa tentativa de resistir, você vai guardando tudo, vai escondendo fraquezas, vai acumulando silêncios, até acreditar que ninguém jamais compreenderia o peso que você está carregando. É nesse momento que muitos acham que foram esquecidos por Deus, ignorados pelo céu, abandonados dentro da própria dor. Mas a verdade espiritual é outra. A solidão que você sente pode até afastar pessoas, mas nunca afasta a presença divina. Há uma presença silenciosa que se mantém ao seu lado, mesmo quando seu coração desmorona. O seu anjo da guarda. Ele não aparece para impressionar, mas para sustentar. Ele não fala para gerar ruído, mas para acalmar. Ele não se afasta quando você se sente fraco. Pelo contrário, é nesses momentos que ele se aproxima ainda mais. Quando você acredita que ninguém te vê, ele vê. Quando você pensa que ninguém te escuta, ele escuta. Quando você sente que ninguém se importa, ele se importa. Quando você acha que a fé apagou, ele guarda a chama, até que você consiga acendê-la novamente. A solidão não é prova de abandono espiritual. Muitas vezes é o cenário em que Deus mais trabalha, porque quando o mundo silencia, o céu fala. Quando ninguém estende a mão, o anjo toca o seu espírito. Quando o peso interno cresce, Deus prepara força nova. E quando tudo falha ao seu redor, o cuidado do céu se torna ainda mais intenso, mesmo que você não perceba de imediato. Neste vídeo, você vai entender que existe um caminho de cura dentro da solidão. Vai descobrir como seu anjo da guarda te sustenta, justamente nos dias em que você pensa que não está aguentando mais. Vai enxergar sinais que antes pareciam coincidência, mas eram proteção. Vai aprender como o céu reacende sua fé quando ela parece frágil. E no momento mais profundo deste conteúdo, você vai receber uma oração capaz de entrar nos espaços onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Se você está vivendo dias silenciosos e carregados, se sua alma está pedindo socorro por dentro, se a solidão tem roubado sua força, este é o seu momento. Deus te trouxe até aqui porque você não vai passar por isso sozinho. Seu anjo da guarda está ao seu lado, e agora você vai sentir essa presença como nunca sentiu antes. A solidão mais dolorosa não é aquela em que você está fisicamente sozinho. É a solidão que acontece dentro de você, enquanto o mundo segue normalmente ao redor. É o tipo de solidão que se instala sem fazer barulho. Ela não anuncia que chegou. Ela apenas começa a ocupar espaços internos um pouco por dia, até que você percebe que está distante das pessoas, mesmo estando perto delas. É uma sensação que se esconde atrás de sorrisos educados, respostas ensaiadas e frases repetidas como "está tudo bem", mesmo quando está tudo pesado demais. Essa solidão silenciosa nasce quando você carrega dores que não encontra palavras para expressar. Quando você vive conflitos internos que ninguém conhece. Quando tenta ser forte por tanto tempo que não sabe mais como pedir ajuda. Quando olha ao redor e percebe que ninguém percebe o quanto você tem lutado sozinho. A alma aprende a se calar porque não quer preocupar ninguém, não quer ser motivo de incômodo, não quer parecer fraca, e sem perceber, você começa a se isolar emocionalmente,
não por escolha, mas por exaustão. A solidão cresce também quando você sente que ninguém te entende. Você tenta explicar o que sente, mas as palavras parecem pequenas demais para traduzir a profundidade da dor. Tenta conversar, mas sai com a sensação de que ninguém realmente ouviu. Às vezes você até fala, mas sente que ninguém enxerga além do que você mostra. Então, por autoproteção, a alma decide se esconder. É mais fácil silenciar do que explicar. É mais fácil engolir do que se expor. É mais fácil suportar sozinho do que correr o risco de não ser compreendido. Há também a solidão causada por ausências afetivas. Pessoas que você esperava que estivessem ao seu lado desaparecem quando você mais precisa. Gente que antes prometia apoio se distancia. Relações que pareciam sólidas se tornam rasas. Conversas profundas se transformam em diálogos superficiais. Aos poucos, seu coração vai sentindo que não tem mais com quem dividir sua vulnerabilidade. E quando o afeto se torna rarefeito, a solidão cresce como um deserto interno. Existe também a solidão provocada por um sentimento que poucos admitem: o medo de desmoronar diante de alguém. Você sente que se mostrar fragilidade demais pode assustar as pessoas. Ou teme ser julgado. Ou teme ser visto como alguém que não dá conta das próprias responsabilidades. E então, você começa a montar barreiras emocionais invisíveis. Você sorri quando quer chorar. Diz, está tudo certo, quando não está. Se distancia quando mais precisa se aproximar. E o resultado é um coração que vive sufocado pela tentativa de parecer forte. Mas o tipo mais doloroso de solidão é aquele que faz você acreditar que sua dor não tem importância para ninguém. É quando você olha ao redor e sente que todo mundo tem seus próprios problemas, suas próprias lutas, seus próprios motivos para não te ouvir. E aí, você internaliza essa ideia, a de que não deve incomodar, não deve pedir ajuda, não deve exigir atenção. A alma aprende a se virar sozinha, mas paga um preço alto por isso. A sensação de abandono emocional, mesmo quando não foi abandonada de fato. Essa solidão silenciosa pesa no espírito. Ela tira a cor dos dias, ela apaga a vontade de sonhar. Ela diminui a fé. Ela faz você acreditar que não faz falta, que não é visto, que não é lembrado. Ela transforma a vida em uma sucessão de dias iguais, onde você tenta apenas sobreviver emocionalmente, sem espaço para respirar, sentir ou descansar de verdade. Mas existe uma verdade espiritual que essa solidão tenta esconder. Você nunca esteve sozinho. Nunca houve um único dia em que seu coração chorou sem que o céu enxergasse. Nunca houve um único suspiro de cansaço que não fosse percebido pelo seu anjo da guarda. A solidão pode até te afastar das pessoas, mas nunca afasta a presença espiritual que Deus colocou ao seu lado. O seu anjo da guarda vê cada lágrima guardada. Ele percebe cada silêncio profundo. Ele sente quando seu coração está apertado. Ele reconhece quando sua alma está cansada demais para pedir ajuda. E é exatamente nesses momentos que ele se faz ainda mais presente. Enquanto você tenta esconder sua dor do mundo, ele está trabalhando silenciosamente para te sustentar, impedir que você desmorone e te preparar para a cura que o céu quer derramar sobre você. A solidão tenta te convencer de que você está esquecido. Mas o seu anjo está aí ao seu lado, esperando apenas que você abra espaço para perceber sua presença. Que no próximo tópico, você vai entender como essa solidão afeta sua fé e tenta apagar a luz espiritual dentro de você. E por que o céu age com tanta força para impedir isso? A solidão emocional não afeta apenas o coração. Ela atinge diretamente a fé, corroendo aos poucos a confiança que você sempre teve em Deus. Esse enfraquecimento não acontece de uma vez. Ele se instala de maneira lenta e silenciosa, até que você percebe que algo dentro de você não brilha mais como antes. A fé, que antes parecia um farol seguro, começa a se apagar pelos cantos. E aquilo que antes te sustentava parece distante, quase intocado. A solidão enfraquece a fé porque ela cria um ambiente interno onde a dúvida encontra espaço.
Quando você vive dias carregados, sem apoio, sem acolhimento e sem escuta, seu coração começa a se perguntar por que precisa enfrentar tudo sozinho. Essa sensação se transforma em questionamento. Será que Deus está me vendo? Será que Ele ainda se importa? Será que existe alguma promessa para mim? Será que minha vida realmente importa? E, sem perceber, você passa a interpretar silêncio como abandono, demora como descaso e ausência de sinais como falta de cuidado. Esse processo é gradual. No começo, você mantém a fé, continua orando, continua tentando. Mas aos poucos, a solidão vai drenando sua energia espiritual. Você ora, mas não sente nada. Você tenta acreditar, mas não encontra firmeza. Você começa a achar que suas palavras não chegam ao céu, que suas lágrimas não são vistas, que seus pedidos se perderam no meio de tantas outras vozes. E quando essas sensações se acumulam, a fé se enfraquece como uma chama que tenta resistir ao vento. A solidão também cria uma sensação de desconexão com Deus. Quando você se sente isolado do mundo, naturalmente começa a sentir-se isolado do céu. É um reflexo emocional, não espiritual. Mas na dor, tudo parece misturado. Você começa a enxergar Deus com os olhos da sua solidão e não com os olhos da sua fé. É como se o vazio ao redor se infiltrasse no seu interior e fizesse você acreditar que está sozinho até espiritualmente. Outro ponto que fragiliza a fé é o cansaço emocional acumulado. A solidão exige energia mental, força emocional e resiliência constante. Ela cansa a alma, e uma alma cansada tem dificuldade de crer. Não porque perdeu a fé por completo, mas porque perdeu força para carregá-la. A fé exige sopro, exige fogo, exige vida, e a solidão rouba justamente isso. Ela te deixa exausto demais para esperar, desanimado demais para buscar, fragilizado demais para acreditar com firmeza. A solidão cria também uma narrativa interna que enfraquece sua relação com Deus. Se eu realmente importasse, eu não estaria passando por isso. Esta frase, que muitos repetem em silêncio, abre portas perigosas para a incredulidade. Mas ela nasce de uma confusão emocional, não de uma verdade espiritual, porque o cuidado de Deus nunca depende da presença humana. E o amor de Deus nunca diminui porque a vida ficou difícil. A solidão tenta distorcer isso, fazendo você achar que Deus se afastou, quando na verdade Ele está mais perto do que nunca. Outro efeito espiritual da solidão é o sentimento de que a oração perdeu valor. Quando a alma está isolada, as palavras parecem fracas, vazias, desconectadas. A pessoa ora, mas sente que não há resposta. Ora, mas sente que não existe retorno. Ora, mas não vê mudança imediata. E aí nasce a impressão de que Deus não está ouvindo, quando na verdade o céu está trabalhando de maneira silenciosa, preparando caminhos, fortalecendo o espírito e sustentando a pessoa no invisível. A solidão também faz você acreditar que precisa enfrentar tudo sozinho, e isso enfraquece a fé mais do que qualquer outra coisa. Porque a fé é justamente a certeza de que você não precisa carregar nada sozinho. Ela é o reconhecimento de que existe uma presença superior que te sustenta. Mas quando a solidão domina, você passa a se apoiar apenas em si mesmo, e isso pesa, isso te desgasta, isso te enfraquece, isso te faz achar que acreditar não adianta. É por isso que a solidão é uma das maiores batalhas espirituais que alguém pode enfrentar. Ela não derruba de uma vez, ela desmonta aos poucos. Ela não destrói com violência, ela desgasta lentamente. E quando você percebe, sua fé está tão enfraquecida que você não sabe mais como reacendê-la. Mas é exatamente aqui que o seu anjo da guarda começa a agir com mais intensidade. Porque quando a solidão tenta te afastar de Deus, o anjo trabalha para te aproximar. Quando a solidão apaga sua esperança, ele sopra de volta a chama. Quando a solidão te faz duvidar, ele te lembra, mesmo que de modo silencioso, que Deus ainda está ao seu lado. No próximo tópico, você vai entender como o seu anjo da guarda se faz presente justamente nesses momentos em que você acha que está enfrentando tudo sozinho, e como ele te sustenta por dentro quando ninguém mais consegue te sustentar por fora.
Há momentos em que a solidão é tão intensa que parece ocupar todos os espaços da sua alma. Você olha ao redor e percebe que ninguém vê o que está acontecendo dentro do seu coração. Ninguém percebe o peso que você carrega. Ninguém entende o silêncio que você precisa manter para continuar funcionando. Nesses dias você acha que está atravessando tudo sozinho, que ninguém está ao seu lado, que ninguém está atento ao que se passa no seu interior. Mas é justamente nesses momentos, exatamente nesses, que o seu anjo da guarda está mais presente, mais atento e mais próximo de você. A presença do seu anjo da guarda não depende de sua força, de sua fé ou de sua disposição. Ele não se afasta quando você está emocionalmente fraco. Ele se aproxima. Ele não desaparece quando você perde o ânimo. Ele intensifica a proteção. Ele não te abandona quando você sente que não tem mais forças. Ele te sustenta. Sua missão é caminhar ao seu lado. E ele cumpre essa missão com uma fidelidade que nem a solidão consegue apagar. Quando você sente que está sozinho, ele está ao seu lado, observando tudo o que te machuca. Ele percebe quando suas emoções começam a perder equilíbrio. Ele nota quando seus pensamentos ficam confusos. Ele entende quando seu coração aperta e quando você segura lágrimas para não preocupar ninguém. Ele está ali nos momentos em que você trava batalhas internas que ninguém imagina que existem. Ele vê suas quedas silenciosas e os esforços enormes que você faz para continuar de pé. Ele não apenas vê, ele age. Uma das formas mais profundas de atuação do seu anjo da guarda nos dias de solidão é te impedir de desmoronar por dentro. Às vezes, você já estava no limite, prestes a tomar uma decisão impensada, prestes a se entregar ao desânimo, prestes a ceder à tristeza, mas algo te segurou. Uma pausa inexplicável, um pensamento que te acalmou por alguns instantes, uma vontade repentina de respirar fundo, uma lembrança que trouxe leveza. Esses são sinais, intervenções diretas, do seu anjo trabalhando silenciosamente para impedir que a dor te destrua. Ele também se manifesta através de pequenos impulsos espirituais, aquele desejo inesperado de orar depois de muito tempo, aquele pensamento que surge como uma resposta, aquela lembrança de algo que te fortaleceu no passado, aquela intuição que te impede de se envolver em situações que machucariam ainda mais. A solidão tenta te sufocar, mas o seu anjo sopra vida dentro do seu espírito. Outra atuação forte e silenciosa é a proteção emocional. Quando você está sozinho, fragilizado e vulnerável, situações que normalmente não te fariam mal ganham proporções enormes. Palavras pesam mais. Sensações se intensificam. O medo cresce. A insegurança se multiplica. E é justamente aí que o seu anjo da guarda coloca uma espécie de escudo emocional ao seu redor. Ele bloqueia ataques espirituais que tentam se aproveitar do seu estado. Ele freia pensamentos destrutivos. Ele limita acessos que poderiam te ferir. Ele protege o que existe de mais delicado dentro de você, sua fé, sua esperança e sua vontade de continuar. O seu anjo também age criando pequenos sinais de conforto que para muitos passariam despercebidos, mas para você chegam como uma presença, um silêncio que acalma, uma música que toca exatamente o que você precisava ouvir, uma frase que aparece na hora certa, um vídeo que surge como resposta, uma paz repentina no meio de um dia difícil. Nada disso é coincidência. São mãos espirituais estendidas de forma discreta para te lembrar que você não está enfrentando a solidão sozinho. Ele também te acompanha nos momentos mais silenciosos, aqueles em que ninguém te vê, quando você chora sozinho à noite, quando se deita com a mente cheia de preocupações, quando acorda com o coração pesado, quando carrega dores que não consegue explicar, quando segura os pedaços da sua própria alma para não desabar. Ele está ali, observando, protegendo, fortalecendo, consolando e sustentando você de forma tão cuidadosa que, mesmo sem perceber, você consegue continuar. A solidão não é capaz de afastar o seu anjo. Pelo contrário, ela intensifica o cuidado dele.
porque os céus conhecem suas lutas internas. Deus sabe do seu esforço silencioso, e o seu anjo da guarda foi designado justamente para esses dias, os dias em que a alma dói, em que a fé enfraquece, em que a força acaba. No próximo tópico, você vai entender como identificar os sinais de que o seu anjo da guarda está tentando reacender sua fé e te tirar da solidão interna. Sinais que muitas vezes você sente, mas não reconhece como cuidado espiritual. Quando a solidão toma conta da alma, muitas pessoas acreditam que estão espiritualmente apagadas, desconectadas e incapazes de sentir qualquer presença divina. Mas é justamente nesse período que o anjo da guarda trabalha com mais intensidade para reacender a fé que foi sufocada pelo cansaço emocional, pelo silêncio do coração e pela ausência de afeto. A fé nunca desaparece por completo. Ela apenas fica adormecida sob o peso das dores. E o anjo da guarda é especialista em despertar aquilo que a solidão tenta enterrar. Os sinais estão ali, pequenos, discretos, muitas vezes ignorados, mas profundamente espirituais. Um dos primeiros sinais é a sensação inesperada de consolo sem explicação lógica. Em meio ao dia pesado, ao pensamento negativo, ao aperto no peito, algo dentro de você suaviza. Não dura muito, às vezes apenas alguns segundos, mas é o suficiente para te fazer respirar um pouco melhor. Esse alívio repentino não nasce da mente, nasce do espiritual. É seu anjo tocando seu coração para que você saiba que a solidão não tem a última palavra. Outro sinal evidente é a vontade repentina de ouvir ou procurar algo que te aproxime de Deus, mesmo depois de longos períodos sem orar ou sem sentir fé. Surge uma curiosidade espiritual, uma lembrança de um versículo, um impulso de abrir um vídeo como este, uma vontade de perguntar coisas ao céu. Não é coincidência. É o anjo acendendo novamente a chama que a solidão tentou apagar. Há também o sinal da sensibilidade emocional aumentada, mas de uma forma positiva. Você se pega emocionando-se com coisas simples, com frases que falam de Deus, com músicas que antes não mexiam com você. A solidão endurece a alma, mas quando o anjo começa a trabalhar, ela começa a amolecer de novo. Esse amolecimento espiritual é um dos sinais mais fortes de cura e renascimento interior. Outro sinal profundo é ter pensamentos que parecem respostas. Aquelas reflexões que surgem de repente, como se alguém tivesse colocado uma frase dentro da sua mente. Pequenas instruções, pequenas orientações, percepções que você não teria sozinho. O anjo da guarda fala mais através de inspirações internas do que por manifestações externas, porque seu trabalho é tocar a consciência, não assustar os olhos. Há também o sinal mais discreto, a sensação de companhia espiritual no silêncio. É quase imperceptível, um sentimento leve de que você não está totalmente só, uma paz que aparece no quarto vazio, uma presença sutil enquanto você tenta dormir, um conforto que chega sem barulho. Quando a solidão começa a perder força, é porque seu anjo está se aproximando ainda mais. Outro sinal muito forte é a proteção emocional que aparece de formas inesperadas. Situações que poderiam te ferir emocionalmente simplesmente não acontecem. Conversas que te fariam mal são evitadas. Pessoas que te drenam energia se afastam por algum motivo. Conflitos que aumentariam sua solidão são interrompidos. Essa rede de proteção silenciosa é um dos sinais mais claros de que o anjo está agindo para preservar sua fragilidade. Um sinal espiritual marcante é a repetição de mensagens semelhantes em momentos diferentes. Você pensa sobre algo, e uma frase sobre o mesmo tema aparece em outro lugar. Você sente uma angústia, e de repente vê uma palavra dizendo coragem, fé, força e não desista. Quando a mesma mensagem aparece mais de uma vez, não é algoritmo, não é coincidência, não é acaso. É direcionamento espiritual. Outro sinal poderoso é a lembrança súbita de momentos em que Deus já te sustentou no passado. A memória espiritual é uma das ferramentas mais fortes do céu para reacender fé. Quando você se lembra de algo que Deus fez, mesmo que anos atrás, é porque o anjo da guarda está ativando sua consciência espiritual
para te mostrar que Ele nunca te abandonou. Há também o sinal da vontade repentina de reorganizar a vida, não de forma impulsiva, mas como um desejo de começar de novo. Organizar o quarto, mudar hábitos, limpar o ambiente, respirar melhor, buscar o que dá paz. Esse impulso não é apenas emocional, é espiritual. O céu trabalha reorganizando o interior antes de reorganizar o exterior. E um dos sinais mais belos é quando você sente que precisa ouvir ou falar com Deus, mesmo que a fé esteja fraca. Esse chamado não nasce da solidão, nasce da presença. É seu anjo te puxando de volta para a luz, para a fé, para a esperança. Se você percebeu um desses sinais, saiba, sua fé não está morta. Ela está sendo reacendida. A solidão está perdendo espaço. O céu está trabalhando em você. E no próximo tópico, você vai aprender como abrir o coração para que essa cura espiritual entre por completo, quebrando muros internos que a solidão levantou ao longo do tempo. A solidão cria muros invisíveis. Muros feitos de medo de se machucar de novo, de desconfiança depois de tantas decepções, de silêncio acumulado, de cansaço emocional que ninguém percebe. Esses muros são levantados como mecanismos de defesa, como formas de sobreviver ao vazio emocional. Mas com o tempo, eles deixam de proteger e começam a aprisionar. O céu quer entrar, seu anjo da guarda está ao seu lado, a cura já começou a se aproximar, mas a alma, ferida e desconfiada, às vezes não sabe como permitir. Abrir o coração não é um ato único, é um processo, uma liberação gradual. E esse processo pode começar agora. O primeiro passo para abrir o coração é permitir-se sentir com sinceridade, sem tentar mascarar emoções, sem se julgar, sem se punir. A solidão se fortalece quando você tenta calar aquilo que sente. Quando você se dá permissão para reconhecer sua dor, algo muda por dentro. A alma relaxa. O espírito abre espaço. A presença do céu encontra um meio de entrar. Deus não trabalha em emoções escondidas. Ele trabalha em emoções expostas com honestidade. É no momento em que você admite: eu estou machucado, eu estou cansado, eu estou me sentindo sozinho, que o céu encontra a primeira porta entreaberta para agir. O segundo passo é diminuir o ritmo do coração, não no sentido físico, mas emocional. A solidão acelera a mente, cria pensamentos intensos, gera ansiedade, alimenta medos. O coração, emocionalmente exausto, não consegue perceber a presença de Deus. Acalmar-se é essencial. Respirar, pausar, silenciar o tumulto interno por alguns instantes. O silêncio que cura não é o silêncio da solidão, é o silêncio da entrega. É permitir que, durante um minuto, sua alma não carregue nada sozinha. O terceiro passo é aceitar que você não precisa dar conta de tudo. A solidão cria a falsa sensação de que, se você não se sustentar sozinho, ninguém mais fará isso por você. Mas espiritualidade não funciona assim. Deus sempre esteve disposto a te sustentar. Seu anjo da guarda sempre esteve presente para te segurar quando suas forças falham. Quando você deixa de assumir o controle absoluto e permite que o espiritual participe da sua cura, muros que pareciam intransponíveis começam a rachar. O quarto passo é não lutar contra suas vulnerabilidades, mas abraçá-las como parte do processo. Todos os momentos em que você se sentiu fraco, inseguro, perdido, abandonado ou sobrecarregado, são áreas onde Deus trabalha com mais delicadeza. A vulnerabilidade não afasta o céu, ela atrai. Deus não se impressiona com sua força, ele se aproxima da sua fraqueza. É justamente aí que o anjo da guarda age com mais intensidade. Abrir o coração é parar de esconder o que dói. O quinto passo é se reconectar com pequenas coisas que te dão vida. A solidão seca a alma até que nada mais pareça significativo. Quando você decide intencionalmente resgatar pequenas fontes de paz, uma música leve, um versículo, uma respiração mais profunda, um momento de calma, você está criando espaço para Deus agir. O céu trabalha através de pequenos gestos.
É por isso que, às vezes, uma simples paz repentina já é o início da cura. O sexto passo é perdoar a si mesmo por dias ruins. A solidão te faz acreditar que sentir fragilidade é sinal de fraqueza espiritual. Mas é justamente o contrário. Os dias ruins não definem a sua fé. As lágrimas escondidas não diminuem o amor de Deus por você. A confusão interna não te distancia do seu anjo da guarda. Quando você se perdoa por não conseguir ser forte o tempo todo, você quebra um dos muros mais sólidos levantados pela solidão, o da autocobrança excessiva. O sétimo passo é aceitar a ajuda do céu, mesmo que você não entenda totalmente como ela chega. Às vezes, ela vem como uma paz suave, às vezes, como uma força que surge do nada, às vezes, como uma lembrança que conforta, outras vezes, como uma palavra dita exatamente na hora certa. O céu age de maneiras que os olhos não veem, mas o coração reconhece. E o último passo é se abrir para a renovação da fé, mesmo que seja aos poucos. A fé não precisa voltar inteira de uma vez. Ela pode voltar em fragmentos, em pequenos brilhos, em momentos breves de esperança. Cada centelha é suficiente para reacender a luz interior. Quando você permite que essa luz se aproxime, você tira a solidão do lugar central e coloca Deus novamente no centro. Agora que seu coração está sendo preparado, chegou o momento mais importante deste conteúdo: a forte oração ao seu anjo da guarda, feita especialmente para curar a solidão, sustentar seu espírito e reacender sua fé. Respire devagar. Permita que seu coração encontre um momento de quietude. Esta oração foi criada para alcançar aquele espaço interno onde a solidão se instala de forma silenciosa, onde as palavras humanas não conseguem chegar. É uma oração para tocar a parte da sua alma que se sente esquecida, cansada, invisível e espiritualmente apagada. Que cada palavra agora seja luz, conforto e presença divina para você. Meu anjo da guarda, companheiro fiel que Deus colocou ao meu lado antes mesmo de eu respirar pela primeira vez, eu me volto a você neste momento com o coração sincero, vulnerável e cansado. Há dias em que a solidão pesa mais do que o corpo consegue suportar. Há noites em que a alma tenta se esconder para não doer. Há momentos em que o silêncio se torna tão profundo que parece gritar dentro de mim. E é por isso que eu te chamo agora, porque eu preciso sentir sua presença, sua proteção e seu cuidado. Meu anjo, você que nunca se afasta, mesmo quando eu acho que estou sozinho, escute o que está escondido dentro de mim. Veja o que ninguém vê. Toque o que ninguém percebe. E cure aquilo que eu não sei como colocar em palavras. Eu te peço que entre nos lugares mais escuros e silenciosos do meu coração, onde carrego medos antigos, tristezas guardadas, inseguranças que não confesso e vazios que tento preencher com minhas próprias forças. Quando a solidão tentar me convencer de que ninguém se importa, que ninguém me enxerga, que ninguém me nota, lembre-me que você está comigo, que você me acompanha por caminhos que ninguém conhece, que você permanece ao meu lado mesmo quando meu espírito está ferido. Segure minha mão quando eu sentir que vou desmoronar. Sustente meus passos quando meu coração perder a direção. E coloque paz dentro de mim quando meus próprios pensamentos se tornarem pesados demais. Eu te peço, meu anjo, que proteja minha mente da escuridão que a solidão tenta criar. Afaste pensamentos de desânimo, de pequenez, de abandono e de derrota. Acalme minha ansiedade. Silencie medos que não têm fundamento. Retire de mim qualquer sensação de que Deus me deixou. Reacenda dentro da minha consciência a certeza de que o céu continua trabalhando por mim, mesmo quando estou cansado demais para perceber. Toque meu coração e cure os buracos que a solidão deixou. Retire a tristeza acumulada, abrandar o nó que a solidão aperta no peito. Restaure a sensibilidade que o sofrimento tentou endurecer. Traga leveza onde há peso. Traga alegria onde há vazio. Traga esperança onde há desânimo. Devolva ao meu coração a capacidade de sentir paz, mesmo em dias quietos e difíceis. Eu te peço também que cure minha fé. Muitos dias eu me senti distante do céu, desconectado da presença de Deus.
Muitos dias, o peso me fez acreditar que minhas orações não tinham mais força. Mas hoje eu entrego minha fé enfraquecida em suas mãos. Sopre novamente a chama que quase apagou. Aumente a luz onde o desânimo escureceu. Reacenda em mim a vontade de acreditar, de confiar, de orar, de buscar a presença divina com sinceridade. Meu anjo querido, retire de mim todo o sentimento de abandono emocional. Que eu nunca mais confunda silêncio com ausência. Que eu nunca mais interprete demora como descaso. Que eu nunca mais ache que estou sozinho apenas porque o mundo está em silêncio. Que eu aprenda a sentir sua presença como companhia, seu toque como proteção e seu cuidado como extensão do amor de Deus por mim. Eu entrego nas suas mãos meu medo de estar só. Entrego minha necessidade de ser forte o tempo todo. Entrego a máscara emocional que uso para esconder minha dor. Entrego cada lágrima que segurei para não preocupar ninguém. E te peço que transforme tudo isso em cura, descanso e renovação espiritual. Caminhe comigo nos dias em que meu coração acordar pesado. Acompanhe meus passos nos momentos em que o mundo parecer distante. Sente ao meu lado nas noites de silêncio intenso e reacenda minha fé sempre que a solidão tentar apagá-la. Que eu sinta sua presença como um abraço invisível. Que eu perceba seu cuidado como uma força que me levanta. Que eu reconheça sua luz, mesmo quando tudo ao meu redor estiver escuro. Meu anjo da guarda, obrigado por ser minha companhia quando ninguém mais percebe minha dor. Obrigado por não me abandonar quando minha alma enfraquece. Obrigado por sustentar minha fé quando eu não consigo mais segurá-la sozinho. Que esta oração suba aos céus como um pedido sincero e volte para mim como paz, cura e renovação. Amém. No próximo tópico, você receberá as declarações proféticas de fé, acolhimento e presença divina, criadas para romper os efeitos da solidão e firmar dentro de você a certeza de que Deus e o seu anjo da guarda estão ao seu lado. As declarações que você vai ouvir agora são palavras espirituais de poder. Quando você declara algo com fé, mesmo que a fé esteja pequena, você abre espaço dentro da sua alma para que Deus e o seu anjo da guarda atuem com mais intensidade. A solidão cria vazios, mas a palavra declarada preenche esses espaços com luz, força e presença espiritual. Cada afirmação a seguir foi construída para romper muros internos, desfazer sentimentos de abandono e reacender dentro de você a certeza de que nunca esteve sozinho. Eu declaro que a solidão não terá domínio sobre o meu coração. A presença de Deus está comigo, mesmo quando o silêncio ao meu redor parece profundo. Eu afirmo que não estou vivendo este momento isolado da graça divina. O céu me vê, me sustenta e me acompanha, mesmo quando meu espírito se sente fraco. Eu declaro que meu anjo da guarda está ao meu lado agora. Ele me protege, me fortalece e me guia. Ele guarda minha mente dos pensamentos que tentam me derrubar. Ele guarda meu coração das dores que tentam me consumir. Ele guarda meu espírito das sombras que tentam me afastar da fé. Eu afirmo com convicção: eu não caminho só. Eu declaro que minha fé está sendo reacendida pelo próprio Deus. O que parecia apagado está voltando a brilhar. O que parecia distante está se aproximando novamente. O que parecia frágil está ganhando força. Eu recebo fé nova, viva e renovada, que ilumina meus pensamentos e dá paz ao meu coração. Eu declaro que o vazio que sinto está sendo preenchido pela presença divina. Onde havia silêncio, agora há consolo. Onde havia tristeza, agora há descanso. Onde havia incerteza, agora há segurança. Deus está ocupando os espaços que a solidão deixou abertos. Sua luz está tocando áreas que estavam escuras. Sua paz está entrando onde antes havia dor. Eu declaro que não sou invisível aos olhos do céu. Deus me conhece pelo nome. Ele conhece minhas lágrimas, minhas noites difíceis, meus medos, meus pensamentos, minhas fragilidades. Ele não me deixa sem direção. Ele não me abandona. Ele não me perde de vista. Eu sou cuidado por Ele, mesmo quando não percebo. Eu declaro que meu espírito está sendo fortalecido agora.
A angústia está perdendo espaço. A tristeza está perdendo força. O desânimo está perdendo domínio. O que antes me derrubava já não tem mais o mesmo poder. Eu estou me levantando por dentro. Eu estou recuperando minha capacidade de esperar, de acreditar e de continuar. Eu declaro que a presença do meu anjo da guarda será sentida de forma profunda em minha vida. Eu perceberei sinais, inspirações, consolos, proteções invisíveis e direcionamentos claros. Ele estará comigo nos dias difíceis, nas noites silenciosas, nos momentos de dúvida e nas horas em que eu achar que não tenho mais forças. Eu declaro que o muro da solidão está sendo quebrado agora em minha alma. Nenhum sentimento de abandono terá autoridade sobre mim. Nenhuma dor antiga vai determinar meu futuro emocional. Nenhuma ferida será maior do que a cura que Deus está derramando. Eu recebo liberdade emocional. Eu recebo clareza espiritual. Eu recebo paz profunda. Eu declaro que minha vida emocional será guiada pelo amor de Deus e não pelos medos da solidão. Eu caminharei com confiança. Eu abrirei meu coração para a cura. Eu permitirei que o céu me transforme. Eu viverei dias de paz, dias de consolo, dias de renovo, dias em que a presença divina será mais forte do que qualquer vazio interno. Eu declaro que hoje marca o fim de um ciclo de solidão espiritual e emocional. A partir deste momento, eu caminho acompanhado. O céu está comigo. Meu anjo da guarda está comigo. E meu coração será preenchido com uma luz que nenhum silêncio poderá apagar. Cada declaração que você fez aqui é uma semente espiritual. Ela reforça a cura que Deus está realizando e permite que seu anjo da guarda continue agindo de forma profunda dentro de você. No próximo tópico, você receberá uma bênção pastoral final, criada para selar toda essa cura e reafirmar a presença divina ao seu lado. Chegamos ao momento em que tudo o que foi dito, sentido e transformado dentro de você será selado espiritualmente. Esta bênção é um derramamento de paz, força e presença divina. Ela fecha portas de abandono emocional, ilumina áreas que estavam escuras e consolida dentro da sua alma a certeza absoluta de que você nunca caminhou nem caminhará sozinho. Respire com calma, permita que sua mente desacelere e que seu coração se torne receptivo. Esta bênção é para você, para a sua dor silenciosa, para a sua fé adormecida, para seus dias de solidão que ninguém percebeu, para as noites em que você chorou escondido, para os momentos em que sua alma pediu socorro e você achou que ninguém ouviu. Esta é a resposta do céu. Que Deus toque agora o lugar mais profundo da sua solidão. Que Ele entre nos espaços onde você guardou dores, lembranças, medos e silêncios. Que Ele ilumine lugares que você acreditou que ficariam escuros para sempre. Que cada área ferida receba cura. Que cada espaço vazio receba presença. Que cada lembrança dolorosa receba paz. Que o amor de Deus, que não conhece limites, alcance você de uma forma tão intensa que dissolva completamente o que te machucou. Que o Senhor coloque suas mãos sobre sua mente agora. Que Ele acalme seus pensamentos, silencie confusões internas e retire memórias que te pesam. Que Ele substitua pensamentos de abandono por pensamentos de propósito. Que Ele retire da sua mente toda a sensação de insignificância. Que Ele traga clareza onde havia incerteza. Que Ele renove sua capacidade de acreditar no cuidado divino, mesmo quando o mundo estiver silencioso ao seu redor. Que Deus envolva seu coração com um manto de consolo. Que Ele cure feridas emocionais que você escondeu por muito tempo. Que Ele retire o peso de dores antigas. Que Ele restaure sua capacidade de amar, de se abrir, de confiar, de sentir paz. Que Ele toque sua alma com tanta suavidade que você sinta leveza no peito, mesmo depois de tanto tempo carregando solidão. Que o seu anjo da guarda seja fortalecido neste momento para atuar ainda mais intensamente ao seu lado. Que Ele permaneça como seu companheiro inseparável. Que Ele vigie seus passos, sua mente, suas emoções e seu espírito. Que Ele impeça que pensamentos destrutivos ganhem força. Que Ele te proteja de pessoas
ou situações que reforcem sua solidão. Que Ele te inspire com sabedoria, te guie com suavidade e te envolva com sua presença silenciosa e fiel. Que esta bênção também alcance sua fé. Que tudo aquilo que parecia apagado volte a brilhar dentro de você. Que aquela chama pequena, que quase se apagou, receba agora um sopro divino. Que sua fé se torne firme, viva, cheia de esperança. Que você volte a orar com confiança. Que você volte a acreditar que Deus te ouve. Que você volte a sentir que sua vida importa. Que você perceba que a presença divina nunca saiu do seu lado, nem mesmo nos momentos em que você não conseguia sentir nada. Que Deus restaure sua força interior. Que Ele renove sua energia emocional. Que Ele te dê descanso profundo onde antes havia exaustão. Que Ele te dê coragem onde havia medo. Que Ele te dê luz onde havia escuridão. Que Ele te dê direção onde havia confusão. Que Ele te dê esperança onde havia desânimo. Que esta bênção marque o fim de um ciclo de solidão emocional na sua vida. Que você saia deste momento diferente do que entrou. Que sua alma esteja mais leve. Que seu espírito esteja mais forte. Que sua mente esteja mais clara. Que seu coração esteja mais cheio de presença divina. Que você sinta de forma real e profunda que existe um anjo caminhando com você. Que existe um Deus cuidando de você. Que existe uma luz acompanhando cada um dos seus passos. E que a paz que vem do céu permaneça com você em cada amanhecer, em cada noite silenciosa, em cada momento de fragilidade. Que esta paz te acompanhe, te envolva, te fortaleça e te sustente, hoje e sempre. Amém. No próximo tópico, você receberá a chamada final emocional, criada para alcançar pessoas que vivem solidão em silêncio, pessoas que podem ser profundamente transformadas por este vídeo. Se você chegou até aqui, é porque Deus queria te entregar algo que você já não conseguia mais carregar sozinho. Ele queria aliviar seu coração, iluminar seus pensamentos, curar suas feridas silenciosas e reacender uma fé que a solidão tentou apagar. Mas existe algo ainda maior acontecendo agora. Aquilo que você recebeu não foi apenas para você. O céu sempre trabalha de forma multiplicadora. Quando Deus cura uma alma, Ele abre caminho para que essa cura alcance outras. Quando um coração encontra descanso, ele se torna instrumento de consolo para alguém que ainda está perdido dentro da própria dor. A solidão é uma das dores mais escondidas do mundo. Pessoas sorriem enquanto sofrem, trabalham enquanto sangram por dentro, ajudam outras pessoas enquanto carregam noites inteiras de lágrimas silenciosas. Existem pessoas ao seu redor, mais do que você imagina, que estão sofrendo exatamente como você sofreu. Pessoas que nunca falam sobre si mesmas porque têm medo de parecer fracas. Pessoas que evitam desabafar porque acreditam que ninguém vai entender. Pessoas que fingem força porque não querem decepcionar ninguém. Pessoas que estão emocionalmente esgotadas e espiritualmente apagadas sem que ninguém perceba. Talvez alguém próximo a você esteja vivendo isso agora. Um amigo que está sempre calado demais. Um parente que age no automático. Uma pessoa que parece forte demais para admitir dor. Alguém que você ama e que nunca mostrou fraqueza, mas que por dentro está pedindo socorro. Pessoas assim não pedem ajuda abertamente, elas dão sinais. E os sinais muitas vezes passam despercebidos até que seja tarde demais. Por isso esta mensagem não termina apenas em você. Ela precisa ir além. Precisa chegar em alguém que está dormindo há meses com o coração pesado. Em alguém que não sente mais vontade de orar. Em alguém que pensa que não faz falta para ninguém. Em alguém que se sente abandonado até por Deus. Em alguém que acredita que a vida perdeu sentido. Você pode não saber, mas uma simples palavra hoje pode impedir que essa pessoa se quebre amanhã. Compartilhar este vídeo não é apenas um gesto de carinho, é um ato espiritual profundo. É você permitindo que o mesmo anjo que te tocou aqui possa alcançar outra vida. É você estendendo uma mão invisível para alguém que talvez esteja segurando o último fio de força emocional. É você dizendo sem palavras: eu vejo você. Você importa. Deus não se esqueceu de você.
Talvez você já tenha sentido esse impulso dentro de si, o de enviar algo para alguém sem saber exatamente por quê. Esse impulso não é aleatório, é direção espiritual. Muitas vezes, Deus usa pessoas comuns para levar cura. E talvez hoje Ele queira usar você. Talvez você seja o instrumento que seu anjo da guarda está preparando para iluminar a solidão de outra alma. O céu honra atitudes que nascem do amor. Quando você compartilha algo que te curou, Deus amplia o alcance dessa cura. Ele toca outras vidas através do seu gesto. Ele fortalece outras pessoas através da sua sensibilidade. Ele alcança corações que você jamais conhecerá pessoalmente, mas que serão transformados porque você decidiu enviar uma mensagem espiritual na hora certa. E lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. Seu anjo da guarda caminha com você. Ele está ao seu lado, sustentando sua fé, fortalecendo seu espírito e iluminando cada passo que você dá. Mesmo quando o mundo se cala, o céu permanece atento. Mesmo quando o coração se sente vazio, Deus preenche. Mesmo quando você acredita que está atravessando tudo sozinho, existe um anjo segurando sua mão. Que você saia deste vídeo mais leve, mais forte, mais consciente da presença espiritual que te acompanha. E que esta luz que você recebeu hoje encontre outros corações que precisam desesperadamente de cura, fé e consolo. A solidão não vence quando uma alma decide levar luz a outra. E hoje, essa alma pode ser você.